Estudar no Ateneu, estudar no ginásio de aplicação, na Aracaju dos anos 60, dos anos 70, era um momento importante na vida dos jovens, uma espécie de introdução ao mundo. Os ginasianos e os que faziam o curso científico e o curso clássico nesse período viveram momentos muito felizes e muito ricos. Além da boa qualidade do ensino dessas duas escolas públicas, eram espaços onde se praticava esportes e, pela própria idade dessas pessoas, era um momento de se iniciar nos namoros, de se iniciar em outros padrões de vida. Esta é a abordagem que faz neste vídeo de memórias o jornalista Luiz Eduardo Oliva. Vamos ouvi-lo. E Félix Dávila, que era o técnico da seleção, Félix Dávila foi aquela figura que veio morar em Sergipe, sergipano, muito ligado ao regime militar, então, e que tio de Pizarro, Dávila, e Félix era o homem mais poderoso do regime, da época do regime militar, junto com o Jarbas Passarinho, com tudo. Ele é que inclusive vem para Sergipe e cria o curso de educação física, um curso que só tinha aqui Cândido e professora Edla e mais alguns poucos. Ele é quem traz Sergian Santos, traz Betinho, traz Homero, traz aquelas grandes figuras que vão criar um movimento esportivo maravilhoso em Sergipe. E aí eles introduzem o handball, porque nós tínhamos apenas duas figuras, que era Feola, que era um cara que foi, e o outro irmão de Feola, que eu me lembro que era militar depois. Tinha professora de educação física também, tinha nossa gorda, nossa Valquíria, professora de educação física, tinha Cássio e Augusta Moura, pronto. Eram esses que formavam a educação física. Cândido Augusto, eu ainda fui professor de tênis. Cândido até brincava, que dizem que Cândido sempre bom de piada, Cândido Augusto. Então, esse movimento estudantil vai redundar. Félix, então, ele que era o cara que levou, foi no mesmo ano que, o ano que eu ia viajar, como jogador de basquete para fora do estado, pela seleção sergipana, faltando menos de um mês para a gente ir já se preparando, eu já feliz da vida, não me lembro, acho que era em Brasília. Eu me louco já para ir, para tudo, para ser esse atleta, da seleção sergipana, quando ele nos convoca, chama e diz o seguinte: naquele mesmo ano, a Confederação Brasileira de Desportos Estudantis tinha criado a modalidade basquete feminino. E faltava cerca de um mês. Ele achou que era melhor, o raciocínio dele, absurdo, estúpido. Por um lado, bom das mulheres, mas ele raciocinou, em vez de levar, mas não podia levar os dois, porque tinha poucos recursos, ele achou que era melhor formar um time de mulheres, porque no país inteiro ia começar mulheres, então provavelmente tinha mais chances aqui do que o nosso time, que já tinha um basquete masculino desenvolvido no Brasil. E aí ele dispensou todo o time masculino e criou o time feminino, que não deu nada. Foi lá e apoiou feio também. E eu deixei de viajar por conta disso. Mas participei de 3 ou 4 Jogos da Primavera. Os Jogos da Primavera eram grandes acontecimentos daquela época. O Interac, pela presença, pela ideia também genial do Luiz Carlos, passou a ser o órgão oficial e a gente montou a estrutura, como era de mimeógrafo, a gente espalhava os repórteres, a gente entrevistava as pessoas, a gente corria e preparava o jornal, dando a notícia, dando qual era o jogo do outro dia, o que é que não era. E durante o Jogo da Primavera, os alunos recebiam, a plateia recebia a revista, o jornal A Presença, contando os últimos resultados do dia anterior, com todos os resultados, com tabela, com tudo, e para o dia seguinte. Então, durante muito tempo, a presença também funcionou assim. Tanto que a presença vem a ser também para o Festival de São Cristóvão depois. Então, a gente saía catando. Foi o órgão oficial dos Jogos da Primavera, era o órgão que circulava no Interact Clube, foi o órgão... aí a minha entrei no jornalismo para valer mesmo. Né? Foi daí que eu vou ser repórter da Tribuna da Bahia, mas essa é outra história, com 15 anos, e da Gazeta do Sergipe. Mas
Então, o Ateneu, ele teve esse condão, né, de haver tudo isso, né, das figuras. Sim, tinha o 7 de setembro, que eu preciso contar. O grande detalhe do 7 de setembro era o seguinte: primeiro, a banda. Eu nunca tive ritmo, eu tinha inveja da porra de tocar, mas não tinha coragem de aproximar para tocar qualquer coisa. E se fosse, eu acho que eu era expulso. Já tinha as figuras marcadas, também não deixavam entrar muito, não. O pastor era um deles. Eram os cabas que seguravam o espaço e ninguém entrava. Então tinha a banda, até hoje na festa do Ateneu, a banda repete com aqueles velhinhos todos. Eu não tinha jeito. E eu era. Do arquidiocesano eu ainda tomei aquela porrada que eu fiquei na rabada. Ficar na rabada era terrível. Aí você ficava, a rabada, você a mãe, você ficava puto. Era uma ofensa. Aqui eu não sei porquê, as pessoas tinham maior raiva de ficar na rabada, que eram os baixinhos, né? E, então, mas o 7 de setembro não era bom só por isso, pelo desfilar. Desfilávamos de roupa de gala, com aquele caque, com aquela coisa mais preta, tudo. Tinha os escudos também que a gente colocava. Havia uma facilidade que você riscava suas blusas, eu botei diplomacia, botava não sei o que lá. Não sei como é que aceitava que riscar. Quando acabava os anos, cada ano, você tinha o desencarte das blusas, que todos os colegas autografavam as turmas, né, que eu deixei de guardar. A gente guardava aquilo, cada um saía assinando, botava uma mensagem. Os finais de ano eram coroados com esse ritual de escrever nas camisas dos colegas. Porque no ano seguinte você tinha uma outra blusa nova e tal, e escrevia. E eu tinha muito essas blusas. Depois, com o tempo, você vai jogando fora. E o 7 de setembro valia não só por isso, mas porque durante os 3 dias que antecediam o 7 de setembro, o colégio liberava as roupas, as fardas. Você não precisava ir de farda. Por quê? Porque você precisava lavar a farda para no 7 de setembro estar pedindo. O que acontecia? Gente, era o grande desfile. Os meninos botavam as suas calças topecas ou lis que tivessem mais bonitas. As mulheres botavam as saias, mulheres botavam as saias curtas, que era a época da mini saia, os desfiles. E aí a prévia do 7 de setembro era o verdadeiro movimento que tinha de cima para baixo. E vinha, aí era as paqueras, a gente olhava, as meninas se transformavam em mulheres belíssimas, né? E era o grande momento da paquera. Por quê? Porque era o vai e vem. Por quê? Porque a paquera em Sergipe, naquela época, era uma paquera de localização. Era a chamada retreta, que eu alcancei ainda. Nos domingos, você ia para as festas, para as missas, na catedral, ou no arquidiocesano, ou no São José, com o Padre Arnoldo, que dava muito. Quando acabavam as missas, entre 7 horas e 9 horas da noite, todos nós íamos para a Praça Fausto Cardoso. E ali havia a visitação às vitrines. As lojas passavam com Honorato, com Hipólito, com quem era mais? Haviam os grandes vitrinistas. Esses vitrinistas, eles eram sujeitos geniais, maravilhosos, e que faziam as vitrines. Então tinha os grandes vitrinistas que preparavam as vitrines. E as pessoas todas da sociedade iam assistir a olhar as vitrines novas. Então era uma loucura. A João Pessoa enchia-se, eu não sei se você alcançou, enchia-se de pessoas que iam e voltavam. Dernier Magazine, que era de Osmário. Tinha que a primeira escada rolante ali, a gente ia para subir na escada rolante lá que teve numa dessas. Havia uma movimentação enorme ali, de subir, descer, de subir, descer. Ninguém vendia nada, era para ver as vitrines. E desaguava na Praça Fausto Cardoso. Ficavam os carros ali encostados, e quando chegava 9h da noite, Tadeu dizia, é a hora que soltaram um homem nu, porque esvaziava da noite, de uma hora para outra esvaziava. Não, todo mundo ia embora. Aquilo era marcado. Então, ali era a paquera. A retreta era a paquera. A retreta de antes, que era da bandinha de música, não era a retreta que a gente chamava.
Então, o Ateneu, no 7 de setembro, se transformava, era como se transportasse a retreta da Fausto Cardoso para a retreta do Ateneu. Então, esse Ateneu foi mágico. Ali eu joguei basquete, ali eu fiz jornalismo, ali eu fiz política estudantil, ali eu participei da Arcádia, ali eu joguei basquete, ali eu joguei futebol de salão, ali eu tive minhas paqueras. Ali, e das paqueras, abro um parêntese antes para encerrar, é o seguinte: eu era tímido, muito tímido. E Ângela tinha uma grande amiga dela, que tinha uma outra amiga, que a menina era muito bonita, mas a menina teve paralisia infantil, que era o terror, save. Criava-se complexo. Uma perna correta e outra perna que puxava. Essa menina que tinha paralisia infantil, a minha irmã e a irmã dela fizeram um namoro meu com ela. Eu, ao mesmo tempo que me encantei, porque ela era muito bonita, eu tinha vergonha, nos padrões da época, de estar namorando com a menina que só tinha uma perna perfeita e a outra magra que puxava. Mas era chique namorar, e os namoros, você pegava nas mãos, e os casais que formavam, e o menino era um sinônimo de macheza, de tudo namorar. Então, e tinha os namoros já tradicionais. Eu me lembro de uns que tinham, a gente saía sempre abraçado, ou pegando no ombro da mulher, ou pegando na mão, os casais. E eu tive a oportunidade de sair com essa menina. E eu levava ela em casa. Ela morava na Rua de Campos, entre Santa Luzia e Arauá. Eu aí saía com ela, namoro mais besta do mundo. Eu não me lembro nem de ter dado beijo nela, eu me lembro de pegar na mão. E era minha namorada. Mas quando você dobrava do Ateneu, saindo ali pela frente, aquela travessa que você acabou de Stanley Silveira, né? E dobrava ali pela Rua de Campos, do outro lado tinha um colégio de aplicação. Ficavam os meninos do colégio de aplicação e de cada um muro ficavam os índios do Ateneu. Quando eu passei, eu me lembro quando eu passei com ela, eu magrelo, feio, cabrunco da porra, e ela puxando a terra. E o cara disse assim para mim: veja o casal de cobra que vai ali. Rapaz, eu gelei. Eu acho que eu não sustentei muito o namoro por conta disso. Então, para mim, era assim, né? Porque o feio virado da peste. E, do outro lado, ficavam as meninas do colégio de aplicação, que era o GA, que eram as cagonas. Agora, veja o contrário. O colégio de aplicação era de graça. Era de graça, porque a universidade, se antes podia ser que pagasse, porque era o colégio de aplicação fora ligado à faculdade de filosofia, o nome diz que era colégio de aplicação, a burguesia sergipana, toda ela, colocava seus filhos para estudar lá, de graça. Mas quem pagava o pato da pobreza, na estratificação social, era o Ateneu. O Ateneu era do pobre. Os colégios públicos eram dos pobres. O GA, que era um colégio público, tirava a banca. E as meninas do GA, que eram todas metidas, passaram a ser chamadas de cagona. Por quê? Porque foi a forma que os meninos pobres, encontraram de desfazer as meninas ricas. Então, aquilo é uma cagona. Fedia. Na verdade, fedia a rigor, elas fediam na arrogância, fediam no preconceito, fediam em tudo aquilo que elas se achavam superiores. Provavelmente o termo cagona, e me desculpe, mas da época, nada contra, o mundo gira, as coisas viram, eu estou procurando situar muito, fazer uma análise quase que sociológica à época. Muitas foram minhas amigas, eu casei com uma delas, Aninha, a mãe de Luana, minha primeira mulher, era do colégio de aplicação. E filha de seu Álvaro Queiroz, figuraça, histórias maravilhosas com ele, e Dona Hélia. E Silmara Madureira, que já era mais pobre, estudou no Arquidiocesano, Titis, no GA, Titis, Ana Beatriz, as filhas de Dr. Hugo Gugel, Eline, Elaine, todo mundo lá. Então, eram meninas bonitas, inegavelmente. Aquela questão de Caetano, como são lindos os burgueses, os japoneses, tudo é muito mais, que era a ironia de Caetano, naquela música. Enquanto os homens esquecem os podres poderes, ele fala da beleza,
essas meninas, elas eram coisas. E tinha os meninos também. Fernandinho, filho de dona. Que era Fernando Ponto Sete, filho de Rina e Fernando Nunes, que era meu vizinho, era do GA. Tinha e tinha um grande time de voleibol. O time de voleibol do GA era muito bom. Né? Disputava a pau com o time de voleibol. Mas aí também tem uma coisa. Quando a Universidade Federal de Sergipe é criada em 1978, os Jogos da Primavera de 1970, 71 já tem o concurso dos professores de educação física que Félix Dávila trouxe. Então, eles conseguiram desenvolver bem o ensino, a parte de esportes no colégio de aplicação. Mas era esse contraste. Numa esquina, ali pertinho, uma escola pública, o Ateneu. Na outra, uma escola pública, mas que ninguém achava que era pública, eu mesmo não achava que aquelas cagonas todinhas, aqueles pais pagavam porra nenhuma, com o dinheiro nosso. Elas eram metidas e a gente era de cá. Né? Havia uma certa rixa, havia mais ou menos isso. E me marca essa passagem, quando eu passo por ali, de um lado os meninos, do outro lado com as meninas, e eu de cá com minha namorada, e o cara me chamando de casal de cobra. Então, esse foi um momento marcante. Eu saio dali na dúvida, faço o concurso de vestibular para administração, perco o vestibular, lá eu tomei expulsão, lá eu fiz expulsão, não, peguei de suspensão, muitas coisas. Eu aí saio do arquidiocesano direto para não estudar, porque perco o vestibular primeiro. Ainda fiz o vestibular no Batistão, e é quando Jorge Lins me incentiva a fazer a Universidade Federal de Sergipe, o curso de Direito, e é assim que eu vou para o curso de Direito. Depois de passar por matemática, como já contei, a história de matemática. Então, minha vida de aluno secundarista, né, há um detalhe só que, para encerrar a parte de aluno secundarista, é o seguinte. Nesse período, eu não sei se 1970, 71, 72, por aí assim, aparece uns alagoanos aqui para criar um chamado MAS, Movimento de Ação Secundarista. Provavelmente, se meu cunhado não jogou fora, não que jogou, ainda tem uma ata desse MAS. Esse MAS, na verdade, depois é que eu vi, na época a gente não tinha noção, foi uma invenção do regime militar. Pegou uns garotos e saiu para criar esse movimento de ação secundarista porque eles queriam tutelar alguma coisa que eles já tinham detectado, que o movimento estudantil ele tinha tanto as células do Partido Comunista e etc. No regime secundarista, eles captavam muitos quadros, assim como nas universidades. Então, eles chegam esses rapazes aqui e fazem uma grande reunião no Conservatório de Música. Eu vou para lá, para essa reunião, fui convidado. E fui, eu era do Interact e fui. Meio ingênuo ainda. Quando chegou lá, palavra vai, palavra vem, eu peguei a palavra. E eu já tinha uma facilidade muito grande do Interact de falar. No Interact eu viajei o Brasil inteiro. Eu fui. E no Interact havia o seguinte, de madrugada a gente pegava os ônibus, sempre para meia-noite, porque você ficava na rodoviária acordado, e meia-noite você entrava no ônibus, você dormia nos ônibus. Então você economizava isso. Eu fui, Palavras, Minas Gerais, eu fui para São, a viagem mais louca da minha vida. Eu saí daqui de Aracaju, eu, Rui Carvalho de Almeida, e um outro cara, como era o nome dele? Um cara baixinho que tinha um canivete pequeno que chamava de Rosinha Minha Canoa. Me lembro desse nome. E a gente se largou daqui para o Santo Ângelo das Missões. Pegamos um ônibus, eu, Rui Carvalho de Almeida, Paulinho Mendonça foi também, nosso Paulinho Mendonça, irmão de Ivone, que tinha umas irmãs, que eu esqueci o nome, que morava no Rio de Janeiro. E a gente pegou um ônibus daqui para o Rio de Janeiro, foi quando eu cheguei no Rio de Janeiro, tomei um impacto tremendo. Quando eu olhei o Rio de Janeiro, com aqueles prédios todos enormes, que eu olhei para cima, eu não acreditava, Aracaju só tinha um edifício Atalaia. Então, aquilo foi uma porrada na minha vida. Eu olhava assim, fiquei estonteante, fiquei no Largo do Machado, depois me levaram para o Teatro Manchete e eu assisti O Homem de La Mancha com Bibi Ferreira. Eu falei, que bênção. Bibi Ferreira, Paulo Altran e Grande Otelo. Puta que pariu. Eu assisti no Teatro Manchete, com um teatro todo de vermelho, né, em veludo vermelho, e a gente ficou sentado
não tinha mais espaço, a gente ficou sentado nas escadarias que era tão confortável, porque era daquilo. Depois, no intervalo, eles ofereciam a revista Manchete e refrescos, e ali eu fiquei esses dias. Depois a gente pegou um ônibus até Porto Alegre, e Porto Alegre a gente pegou um ônibus Estrela, me pegou a Penha, até lá, até o Rio de Janeiro a gente foi pela Fátima, da Fátima até pela Penha, e na Penha era a Estação Estrela, que é uma cidade chamada Estrela, que a gente saiu para pegar até as Missões. E lá no meio do caminho a gente vai com dinheiro no bolso, não tinha cheque, não tinha nada, com os cachecóis arranjados, com as casacas de napa, um frio quando chegou em Vacaria, que eu me tremia de medo, os caras iam nos nordestinos. E lá em Santo Ângelo, nós três viramos uma espécie de civícolas. As pessoas queriam ver a gente, porque provavelmente fomos os primeiros nordestinos a pisar em Santo Ângelo das Missões, que do outro lado era Rivera. E foi um momento, e lá é que eu tenho esse momento, até hoje eu sonho, porque ficamos num colégio onde os banheiros eram muito sujos, eu tenho esses sonhos ruins com essas coisas, e no ano seguinte a gente foi para Santo Ângelo, em São Bernardo do Campo, depois nós fomos para São Luís do Maranhão, depois, tudo isso de ônibus, depois fomos para Lavras, em Minas Gerais, fomos a São Paulo. Enfim, o Interact proporcionava tudo isso, né? E nesse sentido, aí vem o Movendo e a Ação. Bom, nesse sentido, eu era do Interact. Então, como eu tinha essa facilidade, que eu pego a palavra, e quando eu pego a palavra, é bom ter um cara como você, que você está atento. Aí, quando eu vi vago, quando chega o Márcio, eu pego a palavra e me destaquei logo. Quando eles foram formar a comissão, formam uma comissão em que é eleito para a comissão, e eu fui o primeiro a aceitar, eu passei o presidente para coordenar, era eu, Zé Amado Nascimento Filho, Amadinho, morreu recentemente, louco, Amadinho, Vicente, que era um cara que hoje é advogado, Vicente, e eu acho que Vax, que era um cara do esporte, Arenaldo, grande Arenaldo, e eu chamava Volkswagen. Então, Arenaldo era esse. Só que Zé Amado, filho de Zé Amado Nascimento, pai de Amadinho, filha da gente, que a gente precisava levar o nome de nós e quem ia participar para os órgãos de segurança. Até hoje, raramente, quando eu encontro com o Vicente dizia os órgãos de segurança, e os órgãos de segurança. O velho Zé Amado, que pese ser a grande figura, grande amigo do meu pai, etc., mas ele também é um homem adesista ao golpe, completamente. Flanou no golpe, ele foi os méritos por ter sido dos primeiros negros a se destacar, grande poeta, grande intelectual, um homem de todos os econômicos do ponto de vista do valor religioso, do valor intelectual, do jurista que foi também, em tudo ele é um vencedor, inegavelmente, mas é um homem adesista. Ele aderiu e o incutiu no filho, enquanto eu era filho do grande amigo do pai dele, além como é o nome dele? Amadinho recebeu todos os cuidados de seguir na linha do golpe, na linha do regime militar. E aquilo me incomodou muito, tanto que eu larguei o Márcio. Quando eu vi que, depois é que eu descobri, eu acho que o papai deve ter dado uns toques, que aquilo era uma armação do regime militar. Nesse intervalo, é bom voltar um pouco ao Arquidiocesano, que faltou uma coisa. O Arquidiocesano, quando eu fui aluno, eu fui colega de Amadinho. A colega o tempo todo. Crescemos juntos, brincava junto e eu fui colega. Brigamos, eu sempre brigava com o Amadinho. A primeira briga minha com o Amadinho é porque eu era do Coroinha no Arquidiocesano, no São José. E a Amadinho corria na frente para pegar as melhores batinas. E eu chegava uma vez, a gente trocou tapa para ver quem pegava a melhor batina. Essa briga continuou. Um dia, não sei porquê, eu acho que num jogo de speedball eu ganhei por ele, a gente discutiu no corredor. E ele partiu para cima de mim, eu não tive conversa, larguei o soco, eu era bom de briga. Até que tomei aquele soco de Marcelo Gordinho, que eu já lhe contei aquela história. Quando eu dei o soco, Amadinho usava óculos desde pequeno. Quando Amadinho, eu meti a mão, pá! Aquilo foi um perigo da porra no olho dele. Pegou no meio da testa, quebrou o óculos no meio, o óculos partiu no meio, e ele ficou sangrando aqui. Tum, tum. Eu dei, ele caiu e veio que chega a turma para apartar a briga.
Ele não teve conversa, pegou os 2 óculos e levou para papai. Disse, tome, pague o óculos que seu filho quebrou. Eu tomei uma surra por causa desse óculos. Daqui a pouco chega Zé Amado, pai, de terno e tamanco. Zé Amado era terno e tamanco. Zé Oliva, me dê esse óculos, porque Amadinho chegou sem o óculos. O que foi? Foi Luiz Eduardo, filho de João Oliva, que me deu o soco que quebrou o óculos. Cadê o óculos? Está na casa de João Oliva, eu entreguei a João Oliva. Zé Amado foi lá e tomou o óculos na tora. Papai, não, eu... Então, essa foi a história também da minha briga, que não estava contada, da porrada com o Amadinho. Mas ficamos amigos. Depois é que, com o tempo, o Amadinho já não lembrava mais das coisas, e eu soube que nos últimos anos, nos últimos dias do ano passado, o ano antepassado, e eram os órgãos de segurança, os órgãos como o pai dele também era meio... Zé Amado não tinha horário. Zé Amado era cego, não sabia o horário do dia. De vez em quando o telefone tocava 3 horas da manhã. Quando o papai acordava, era Zé Amado. E a hora de estar dormindo, João? O papai gostava demais dele. Como o papai gostava de Zé Amado. E, então, esse movimento de ação secundarista foi um movimento que não vingou, mas que também eu tive uma participação. Fui por 1 mês ou 2 num grupo, veio me dizer que eu era da direita. Aí, Luciano, no grupo, isso é mais fácil um boi voar, sei lá, alguma coisa que foi, que eu mesmo é quem saí fora, toquei fora, vi o que era e tal. Depois é que eu vou para o movimento estudantil mesmo.